Olá, que a paz do Senhor seja contigo, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família e os teus planos e sonhos, em nome de Jesus. Você conhece com certeza a história do dilúvio, até as crianças conhecem. Eu tenho até um livrinho, eu fiz um livrinho chamado O Chuvão. Na verdade, este livro que eu fiz, O Chuvão, quem deu o título do livro foi a minha filha. E na época que ela deu o título, que eu escrevi o livro, se eu não me engano, ela tinha 6 anos de idade, 5 ou 6 anos de idade. Eu apresentei para ela o projeto, falei, filha, papai está escrevendo um livro sobre o dilúvio. E eu não sei, filha, qual nome eu vou colocar neste livro. E a minha filha disse, papai, coloca O Chuvão. Não foi um chuvão grandão, papai? Foi, filha. Então, eu fiz esse livro chamado O Chuvão, contando do dilúvio da perspectiva de Jafé, o filho de Noé. Mas eu quero pescar desta história do dilúvio. Em outro momento, eu vou fazer uma série mais específica, mais profunda sobre este assunto, sobre este tema. Mas agora eu quero pescar um momento, uma situação deste evento. No capítulo 7, no versículo 1, Deus diz assim: Disse o Senhor a Noé: Entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. A terra estava corrompida, a terra estava cheia de violência, não existia mais amor, não existia compaixão, os homens matavam-se uns aos outros, não havia mais respeito, não havia solidariedade, não havia mais bondade no mundo. A Bíblia usa uma expressão que as pessoas costumam confundir porque a tradução de fato não ajuda. A Bíblia diz assim, Deus se arrependeu de ter feito o homem. Deus não se arrepende, Deus não é homem para que se arrependa. A tradução original fica melhor que também dá espaço para essa tradução. Deus se entristeceu de ter feito o homem. Tá, fato é que a terra corrompida, Deus olhou para a terra e viu um homem justo, um homem íntegro, um homem que fazia a vontade do Senhor, que andava na presença de Deus. Então Deus chamou esse homem, Noé, e o convidou para construir uma arca, uma loucura. Por que loucura, pastor? Primeiro, porque Noé estava construindo uma arca longe do mar. Segundo, porque Noé estava dizendo que choveria na terra. Mas como choveria? Porque naquela época, até então, nunca tinha chovido. Escuta, nunca tinha chovido. O mundo naquele momento não é como nós conhecemos hoje. Não tinha calor, não tinha frio. Era uma temperatura agradável sempre. A terra, mesmo depois do pecado, a natureza continuava com a sua perfeição, dentro, obviamente, das possibilidades por conta do pecado. Mas, enfim, Deus então convida Noé para fazer esta arca e durante 120 anos, escuta, Noé levou 120 anos para construir a arca. Depois de 120 anos, a arca construída, aquela arca virou atração turística, porque até então o homem nunca tinha feito algo tão grandioso. De longe, não havia morros, não havia montes, colinas, como tem hoje. Era tudo plano, uma planície. E as pessoas de longe podiam contemplar aquele barco de madeira enorme, gigante. O tamanho da arca era mais ou menos de um prédio de quase 10 andares, o tamanho da arca, a altura da arca. O comprimento era como se fosse 11 ônibus, um atrás do outro, 11 ou 14 ônibus, diverge aí nas informações, mas mais ou menos isso. Era algo grandioso. Agora, depois da arca construída, 2 fenômenos aconteceram. 2 fenômenos aconteceram que era para fazer com que as pessoas se atentassem para o convite, porque foram 120 anos Noé construindo a arca e pregando. Meus irmãos, se arrependam, porque o dilúvio vai descer. A chuva vai cair e Deus vai acabar com tudo, com aqueles que não se arrependerem. Se arrependam.
se voltem para Deus. Mas o povo com coração duro. Depois da arca pronta, o primeiro fenômeno acontece. Todo mundo começou a presenciar animais de todas as espécies, pássaros, répteis, mamíferos, se convergindo ou se encaminhando para a arca. E eles perceberam que não havia ninguém tocando, guiando aqueles animais. Eles estavam indo para a arca aparentemente sozinhos, mas na verdade aqueles animais estavam obedecendo à voz do Criador. Os animais irracionais estavam obedecendo à voz do Criador. Todo mundo viu aquilo e ficou meio apreensivo, mas que conversa é essa? Esses animais indo para a arca assim sozinhos? Animais que nós nunca vimos, de todos os lugares se dirigindo para a arca. Depois que entraram na arca, Deus deu essa ordem a Noé. Noé, tu e tua família entra. Noé então reúne a família. Eu imagino Noé olhando para trás, vendo parentes. Noé tinha quase mais de 600 anos quando Noé entrou na arca. 600 anos. Noé tinha muitos amigos, tinha muitos familiares. Noé para na porta da arca, olha para trás e vê aquele povo todo. Noé, para com isso, meu irmão. Você vai fazer o que aí dentro, Noé? Tá louco? Não chove, Noé. O que é isso? Chuva? Cair água do céu? Não existe isso. Noé, então, junto com a sua família, sua esposa, seus filhos e suas noras, Noé entra na arca. Deus viu em Noé um homem justo, um homem íntegro, um homem temente ao Senhor, e Noé foi salvo, ele e a sua família. Se cumpriu a promessa de Deus na vida de Noé, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Entraram. Depois que Noé entra, que Noé fecha a porta da arca, acontece o segundo fenômeno. Um anjo de Deus desce do céu como um relâmpago, fecha a porta da arca, lacra a porta por fora. Por quê, pastor? Porque o anjo fechou a arca por fora? Porque Deus sabia, Deus conhecia o coração de Noé. E o desespero seria tão grande que com certeza Noé abriria a arca para as pessoas entrarem. E assim aconteceu. Noé entrou na arca, o anjo fechou a porta por fora, as pessoas apreensivas, preocupadas, será que esse velho louco está certo mesmo? Um anjo fechou a porta por fora? Mas as pessoas estavam ensandecidas pelo pecado. No dia seguinte, eles acordaram e o dia de sol, dia de praia, que chuva, Noé está louco. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, nada, nem sinal de chuva, as pessoas passavam e lá de dentro, Noé podia ouvir as pessoas gritando cá fora, ô Noé, sai daí louco, não choveu não, não vai chover não Noé, nós estávamos até preocupados, mas percebemos que não vai cair chuva não Noé, 7 dias, 7 dias e a promessa de Deus não se cumpria, mas Noé dentro da arca, resignado, confiando na palavra do Senhor. No 7º dia, o dia já amanheceu nublado, como nunca tinham visto. E finalmente começou a chuviscar e a chuva começou a cair. E choveu. Choveu como nós não temos ideia nem noção. A Bíblia diz que romperam as fontes do abismo, ou seja, choveu de cima para baixo, mas principalmente choveu de baixo para cima. A água rompia para cima. Cataclismas terríveis aconteceram. A terra se agitou. Vulcões entraram em erupção. Tsunamis gigantescos, absurdamente gigantes. Pedras foram lançadas e caíam matando centenas de milhares. E a terra se agitou, e a terra se contorceu, a terra tremeu literalmente. Agora, neste momento, só havia no mundo inteiro um lugar seguro. Qual era o lugar? Exatamente isso. Só havia um lugar seguro. Era a arca. E as pessoas foram para onde? Bater na porta da arca. Noé, por favor, Noé, lembra de mim, Noé. Nós estudamos juntos, Noé. Nós trabalhamos juntos, Noé, me salva. Não, Noé. Mesmo que você não me salve, salve o meu filho, meu bebê, Noé.
Por favor, tem misericórdia. E o coração de Noé sofrendo lá dentro. Mas a porta estava fechada por fora. A água começou a subir, as pessoas desesperadas, gritos terríveis de morte do lado de fora. A água foi subindo, a chuva foi caindo, os raios, os trovões, os ventos, os terremotos, as tsunamis. A terra literalmente tremeu. De repente, os gritos pararam, todos morreram. Todos morreram. E a arca, que era tão grande à primeira vista, agora pequena. Pequenininha no meio daquele oceano, no meio daquele mundo de água. Mas a mão de Deus estava sobre a arca. Escuta uma coisa. Noé estava cheio de problemas dentro da água. Dentro da arca, desculpe. Dentro da arca tinha animais para cuidar. Alguns hibernaram, dormiram por meses. Mas outros se agitaram, gritaram. Imagine você, animais, defecando na arca, fazendo xixi na arca, gritaria. Noé estava mau cheiro dentro da arca. Noé, dentro da arca, tinha problemas. Mas fora da arca, tinha morte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Chega aqui um pouquinho. Dentro da igreja, existem muitos problemas. Pessoas doentes, pessoas fanáticas, pessoas falsas, mentirosas dentro da igreja. Muitas vezes, nós temos problemas dentro da igreja. Mas escuta uma coisa. Dentro da igreja, tem problemas, tem dificuldades, tem decepções, tem frustrações. Mas fora dela, tem morte. Vai chegar o momento que a porta da graça, que a porta da salvação vai se fechar. E como na época da arca, quem estava dentro não podia mais sair, e quem estava dentro, mesmo que quisesse, não poderia mais entrar. Quando essa porta se fechar, quem estiver dentro não sai, e quem estiver fora não entra. Esteja dentro. Mesmo com as lutas, mesmo com as decepções, com as dificuldades que você tem, não saia. Não se afaste dos caminhos do Senhor. Se você já se afastou, volte. Mas volte agora. Porque a porta vai fechar. Quando, pastor? Ninguém sabe. Esteja preparado. Esteja preparada. Volte. Escuta. Volte para os caminhos do Senhor. Permaneça nos caminhos do Senhor, não importa o que aconteça. Prefira a vida. Eu hoje vos apresento a vida e a morte, a verdade e a mentira, a salvação e a perdição. Aceite a salvação, aceite a vida, a verdade, para que você e a sua família, assim como Noé, sejam salvos. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre você, sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu lar, o Senhor levante a sua santa face e te dê a paz. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. Se inscreve. Mas se inscreva mesmo no canal, mas não só se inscreva, compartilhe. Compartilhe esta mensagem para aquela pessoa que você conhece, que está meio afastado, meio frio na igreja, que não está buscando a Deus como deveria. Compartilhe com pelo menos 3 pessoas, Deus vai recompensar você. E não esqueça, dentro da arca, dentro da igreja, tem problema, mas fora tem morte, e dentro você tem a salvação. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.